Então, todo mês você vai ter um ciclo de estrogênio, depois a progesterona e o ciclo menstrual. Então, climatério e perimenopausa são coisas diferentes? As mulheres perguntam da testosterona eu ia perguntar também, mesmo. na reposição, todo mundo quer usar. Imagina passar metade da vida sem hormônio. Quando a pessoa não pode fazer, o que indica que a pessoa não pode fazer uma reposição? Né? Na TPM isso já acontece, porque você já tem a queda do estrogênio e a mulher já fica, né, brava, nervosa. Então, na TPM, essa queda já começa a refletir. Não basta ter medo de engravidar na adolescência, agora tem que ter medo de engravidar na menopausa. Olá, eu sou Andréa Mello e esse é o seu podcast VidaCast, com tudo o que você precisa saber para ter uma vida com mais qualidade. É isso mesmo, o foco aqui é qualidade de vida. Você acompanhando o nosso canal, você vai ter sempre conversas interessantes e necessárias para viver de uma forma mais saudável, com mais conhecimento, com mais leveza, né? De uma forma mais legal mesmo. Então vamos juntos? Já tá seguindo o canal? Se ainda não, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber as notificações e não perder nada do que acontece aqui, hein? Aliás, hoje a gente tem uma conversa que não dá para perder mesmo, porque o assunto é super interessante e vai ser bacana aí para ajudar muita gente, com certeza. Então, vamos falar de menopausa? Vamos lá! E para falar sobre esse assunto, eu recebo duas queridas, são minhas médicas, Ai, que eu amo de paixão e que são super competentes, cada uma na sua área. Eu não largo vocês de jeito nenhum. E nem a gente larga você, né? Olha onde a gente tá. Ah, que bom! E é o seguinte, gente, é a Luciana Toquetão, ginecologista, e a Rosane Nassar, que é endocrinologista. E a gente começa esse assunto então, meus amores, primeiro, né, mais uma vez agradecendo a presença de vocês e te perguntando, Rosane, com relação aos hormônios, né, porque a sua área é bem bem ligada aos hormônios, às glândulas todas, enfim. O que são os hormônios exatamente? Como é que eles funcionam no corpo da mulher? Então, os hormônios, na verdade, nós temos vários, dezenas de hormônios. E cada um, ele tem uma ação específica. Então, por exemplo, no nosso bate-papo hoje, que a gente vai falar de menopausa, basicamente a gente tem o estrogênio, a progesterona e os hormônios masculinos que toda mulher também tem, tá? Então, esses hormônios, cada um vai atuar num lugar específico. No caso feminino, o estrogênio e a progesterona, eles vão começar a ser produzidos lá na menarquia, né, por volta dos 10, 12 anos, quando a menina começa a entrar na puberdade. E esses hormônios, depois da primeira menstruação, eles vão começar a ciclar o resto da vida dessa mulher, a vida reprodutiva. Então, todo mês você vai ter um ciclo de estrogênio, depois a progesterona e o ciclo menstrual. Isso se estiver funcionando tudo certinho. E esse ciclo vai se perpetuar por muitos anos, até chegar à fase do climatério, que é a fase que antecede a menopausa, e a chegar à menopausa. E o que é a menopausa? É quando tem a última menstruação e a mulher fica um ano sem menstruar. Então, todo esse período, por volta de 10, 12 anos, até por volta dos 45, 50, umas mais, outras menos, nós vamos estar aí inundadas de estrogênio e progesterona. Que essa maravilha, que são hormônios maravilhosos. Então, exatamente o que eles fazem pro corpo? Muita coisa. Então, o primeiro que a gente tem que pensar é que a fase reprodutiva é quando a gente tem esses hormônios funcionando. Sim. E a fase não reprodutiva, que a gente não reproduz mais, é que é a fase do climatério, da menopausa. A menopausa, ela é a última menstruação, mas começa muito antes, né, gente? Assim, você não chega e já chegou na menopausa, tem a perimenopausa, que hoje a gente tem falado muito, que as mulheres querem saber, porque começam os sintomas ali, né? Então, climatério e perimenopausa são coisas diferentes? São coisas diferentes. O climatério é a fase que está antecedendo ali. Você pode começar após os 40 anos já o climatério. E perimenopausa quando você já está bem mais pertinho, dessa fase. O peri é pertinho, né? E uma coisa bacana, Andréia, a gente pensa no estrogênio e na progesterona só em relação à vida reprodutiva. E hoje a gente sabe que o estrogênio ele tem uma ação sistêmica. Tem se falado muito na névoa cerebral. Por quê?
quê? A gente sabe que o estrogênio tem uma ação no sistema nervoso central da mulher, nesse cérebro. Tem uma ação cardioprotetora também. O estrogênio protege o nosso coração, as nossas artérias. Então, quando a gente pensa nesses hormônios, não é só pensar em vida reprodutiva, né? Menstruação. Na verdade, ele está agindo em tudo. No seu cérebro, no seu coração, na sua pele, no seu cabelo, protegendo a sua massa óssea. Então, ele está atuando praticamente em vários órgãos e sistemas. E isso é uma coisa muito coordenada, muito bonita, quando a gente começa a ver essa interação entre os hormônios. Por isso que quando começa a faltar, então, vem todos esses sintomas. Em tudo. E a gente vai viver a expectativa de vida hoje, olha, no Brasil as mulheres são quase 80 anos, 79,7, a gente está chegando aos 80 anos. Sim. Então a gente vai ficar muitos anos nessa fase. Então por isso que a gente precisa aprender, a gente precisa entender, porque essa fase, a gente vai passar quase metade da vida lá. Aí imagina passar metade da vida sem hormônio. Então, realmente é complicado. E muitas mulheres vão sofrer muito nessa fase. E eu falo que a gente está vivendo hoje um boom, um renascimento da terapia de reposição hormonal. Nós passamos alguns anos onde se suspendeu a reposição hormonal, na época de 2000, 2001, né, por causa do estudo WHY. Então, muitas mulheres suspenderam a sua terapia, na época com razão. De câncer, é isso? Foi esse estudo que a Rô falou, o WHI, ele marcou uma geração, né? E foi um estudo que foi muito estudado depois para ver o porquê que aconteceu, né? Eles começaram uma fase muito tardia, o hormônio com 65 anos tinha mulheres usando. Então a gente aprendeu depois que a gente tem essa fase, essa janela de oportunidade para a gente poder fazer o tratamento, porque tem mulheres que às vezes passam essa fase de tratamento, que elas vão procurar dessa janela e já não podem usar mais. Por isso que a informação é tão importante. Sim, e hoje a gente ainda vê muitas mulheres ainda com resquício dessa época, né? Não só as mulheres, mas alguns colegas médicos também recuaram muito na reposição hormonal. Na época, com razão, porque nós não tínhamos hormônios bons naquela época. Hoje nós temos hormônios muito bons que podem ser usados. Então, viveu-se realmente um período que as mulheres simplesmente chegavam na menopausa, não tinham o que fazer, era o chazinho de amora, né? E vamos passar por isso. E aí, dos 50 até 70, 80 anos, vivendo com uma qualidade de vida muito ruim. Então, hoje, nós estamos vivendo esse renascimento da terapia de reposição hormonal. Mas tem uma coisa que a gente sempre conversa, né? A gente tem consultório junto, a gente está sempre discutindo os nossos casos, tem um cuidado muito legal com a mulher na menopausa, né? Então, no corredor, a gente sempre está trocando informação. O que eu percebo é que algumas mulheres não precisam de reposição. É engraçado. Eu ia perguntar sobre isso. E mesmo as que precisam, para cada uma pode ser um tratamento, não é? Cada mulher você tem que sentar e ter uma conversa muito longa. Não é uma consulta de 5, 10 minutos. Você realmente tem que sentar, conversar, entender, avaliar todos os prós e os contras, porque existem contras e a gente tem que respeitar isso, né? Essas contraindicações, tá? Tem mulher que não vai poder. E tem mulheres que passam muito tranquilas, que chegam no consultório e falam, doutora, eu tô muito tranquila, não tô tendo fogachos, né? Tá tudo bem. Então, assim, se ela está bem e ela não tem desejo de fazer reposição hormonal, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, aquela paciente que chega extremamente sintomática, depressiva, qualidade de vida tá ruim, vida conjugal tá ruim, ela tá cheia de dores no corpo, porque piora essas dores, o sono tá péssimo, ela tá extremamente irritada, tá quase matando o marido e os filhos, porque o humor muda muito nessa fase. E se ela não tiver contraindicações, eu acho que a gente tem que pensar com carinho, explicar com carinho os prós e os contras para a gente poder acolher. Né? Vamos pegar o gancho de começar a falar do estrogênio, né? Que a gente já falou que é um hormônio maravilhoso. Então, no humor, por exemplo, vamos falar de todas as partes, né? Eu acho que fica legal. Isso, eu quero saber certinho o estrogênio, onde ele atua, o que ele faz. A progesterona, exatamente. Assim, legal. Então, o estrogênio, primeiro no humor. O estrogênio, ele é um regulador do humor, ele é um protetor do humor. Então, às vezes, quando ele abaixa, ele estabiliza um pouco o humor. E tem mulheres que têm uma sensibilidade grande a isso. Ela fica irritada, ela fica nervosa.
Então, Que já é a TPM, que já, né, na TPM isso já acontece, que você já tem a queda do estrogênio e a mulher já fica, né, brava, nervosa. Então, na TPM, essa queda já começa a refletir. Imagina isso multiplicado por 1000 na menopausa. Mas estabiliza, viu, Déia? Assim, a gente sabe que a menopausa também, a natureza também age, né? Porque eu acho que o início é muito complicado e muitas mulheres têm essa dificuldade, né? Mas, assim, a gente tem que ir conversando. Acho que conhecimento é poder, é importante para você. Com certeza. Essa névoa mental, né? Outra coisa, vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central. Que você fica, às vezes, um esquecimento, a parte cognitiva pode diminuir um pouquinho. Então, assim, é uma outra parte que, às vezes, quando a mulher fala, olha, eu tô esquecida, eu tô diferente. Sim. Né? Essa É engraçado mais que, às vezes, cansada, elas falam às que vezes. elas não se reconhecem, né? Exatamente. Eu não me reconheço, eu não sou eu mesma. Então, realmente, tem essa mudança bem importante de humor e de E a qualidade. gente entende, quando a gente se conhece, né? Você percebe Claro. isso. É um momento de se observar mesmo, né? Às vezes você... E o diagnóstico errado, você acha que você tá numa depressão. Pois Fala, é. nossa, eu tô deprimida, eu tô cansada, eu tô esquecida. Tô com Eu tô Alzheimer. nervosa. E na verdade, às vezes você fala, opa, será que não é menopausa? Será que não é que que os meus hormônios estão diminuindo? E a progesterona, então? Você falou um pouco do... A progesterona é um hormônio protetor. Ela é protetor na reposição para quem tem o útero. Então, você só precisa usar a progesterona se você tem o útero ou se você teve... desculpa. Tudo bem. Está ao vivo aqui. E a gente... ou às vezes você teve uma endometriose muito importante, você vai fazer uma reposição hormonal, às vezes você tem que usar a progesterona como proteção também. Tá? Mas assim, a estrela é o estrogênio, tá? Entendi. Muitas mulheres perguntam da testosterona Eu ia perguntar também mesmo. na reposição. Todo mundo quer usar, mas hoje, pela sociedade, a gente sabe que a testosterona ela é indicada para desejo sexual hipoativo. Então, isso é uma enquanto. coisa muito bacana da gente conversar um pouquinho, né? Que as pacientes realmente já chegam com a listinha. E a primeira da lista tá lá, eu quero ver como é que tá minha testo, porque meu desejo tá baixo, né? E a gente sabe que a vida sexual da mulher vai mudando ao longo dos anos, né? Fisiologicamente, a mulher não tem testosterona alta, nós não temos testículos, então nossa testosterona é baixa, só vai vir alta nas síndromes androgênicas. Então, por exemplo, quem tem ovário policístico, que a testosterona vem alta, acne, hirsutismo, quem tem hiperplasia adrenal. Então, assim, não adianta você ficar dosando testosterona porque ela vai vir baixa. Tá baixa, eu tenho que repor. Não, isso não é critério para reposição, porque nós não temos testículos. A testosterona só vem alta na mulher se tiver alguma coisa errada ou se ela estiver fazendo um uso exógeno. Isso, né? você pode dosar a testosterona só se você estiver usando a testosterona, também numa miligrama baixa, adequada, né? Acho que é importante a gente também orientar sobre isso aqui. E você vai dosar para você ver se essa testosterona está realmente subindo um pouquinho, ou se não extrapolou. Então, é um acompanhamento quando você está usando a testosterona. E reforçá-lo que realmente não é para todo mundo. Não é toda mulher que está na menopausa que vai precisar da testosterona. O que você precisa ter? Uma lubrificação adequada, reposição do estrogênio, que é o principal hormônio. Então, assim, são alguns casos pontuais na síndrome do desejo hipoativo na menopausa que você vai repor. E tem muitas mulheres que não necessitam. Entendi. E aí vocês falaram aqui que não é todo mundo que pode fazer, né? Na maioria dos casos acho que é indicado, né? Mas quando a pessoa não pode fazer, o que indica que a pessoa não pode fazer uma reposição? Tem muitas coisas, mas assim, o principal é o câncer de mama em parentes de primeiro grau, que hoje também a gente já questiona qual tipo de câncer foi. Então pode evitar, né, assim, você, às vezes, irmã, tias, avós, que antes a gente não fazia, hoje a gente tem feito. Então, existem algumas doenças também, né, do sangue, que você não pode usar, tromboses anteriores. Se a paciente é uma paciente diabética,
mal controlada, há muitos anos já diabética mal controlada, essa paciente tem alteração do endotélio. Então, ela é uma paciente de alto risco. Então, paciente diabética mal controlada é contraindicação. Também. Se ela teve infarto, se ela teve AVC, também é contraindicação. E se ela própria teve câncer de mama, tá? Então, a questão do histórico familiar, ele é importante, mas ele não é uma contraindicação absoluta, a não ser que você tenha ali mãe, irmãs que tiveram, muito né? próximas, Tá? né? Entendi. Agora, se é um parente mais distante que teve, não é contraindicação. Ou só um parente de primeiro grau não é Tem que contraindicação ter cuidado, absoluta. né? Assim, para você fazer reposição, você tem que estar disposta a realizar um bom exame clínico, você ir ao médico com frequência, sabe? Porque pode mudar ali, às vezes você fica, pelo menos uma vez por ano você tem que ir, você tem que fazer os exames, porque você pode mudar, né? Às vezes uma paciente que às vezes teve algum fator de trombose, por exemplo, a gente tem que avaliar. Então, a reposição, ela tem que ser feita com muita seriedade. Ô, Lu, e responde para mim. Muitas pacientes perguntam isso. Tem o nódulo da mama. É contraindicação o fato de eu ter um nódulo da mama fazer a reposição? Exatamente. Esse nódulo ele tem que ser bem estudado. Muitas vezes biopsiado, porque ver se ele tem área cística ou área sólida. O importante, se ele tiver muita área cística, não tem problema. Mas, então, é importante que você tenha um estudo desse nódulo, né? Mas não é contraindicação, sabe? Um nódulo benigno não é contraindicação. Fazer os exames periódicos eu acho que é o mais importante, né? Então, e não ter... Eu acho que você tem que entender... Primeiro você tem que entender se você quer, se você precisa... E os riscos, né? A gente fala também, né? Não é totalmente sem risco. Mas também não fazer pode gerar também alguns problemas como osteoporose, coisas do tipo, não? Pode sim. Sim, a qualidade de vida acaba caindo um pouco, né? Então a gente percebe assim, a mulher que faz a reposição hormonal, ela é diferente. Então você percebe que é um envelhecimento mais retardado, a pele fica diferente, o cabelo fica mais bonito, a disposição é diferente, a parte do relacionamento conjugal também é diferente, tá? Então, assim, existe essa diferença sutil na questão da reposição hormonal. A mulher que faz é mulher que não faz reposição. Lógico que tem mulheres, como a gente falou, que estão muito bem, que não têm sintomas, que optam por não fazer e vão buscar alternativas naturais, que também existem as alternativas naturais. Ainda bem, porque já pensou uma mulher que está ali morrendo de fogacho e não pode fazer reposição hormonal? Então, assim, cada caso é individualizado. A paciente que não deseja ou que não quer, ou tem pacientes que têm verdadeira cancerofobia, né? Acho que de usar o hormônio já vai formar um câncer de mama. Tem que respeitar a opinião dela, sim, e a gente tem que oferecer outras alternativas, que existem, muitas delas. E importante também, eu acho assim, que você deve frisar isso. A gente, como profissional de saúde, que a gente pega as pacientes antes da menopausa, né? É que se você estiver bem, você pode fazer a reposição, porque muitas vezes você chega obesa, com uma diabética, não faz uma atividade física, e você vai receber uma hormonioterapia. Então, assim, você estando bem, aqui esse podcast é ótimo porque é vida saudável, né? Então é isso, você tendo uma vida saudável, você vai ter muita chance de poder fazer a reposição quando você precisar realmente, né? Não ter uma contraindicação. É aquela coisa, né? A gente se cuidar para não ter que tratar a doença, né? É a prevenção mesmo, é exame todo ano, né? Hoje tem a medicina do estilo de vida, né? Sim, mudou. Exatamente isso. O foco é esse, agora todo mundo quer saúde. Mas o bacana é que a mulher que procura reposição hormonal é uma mulher que já se cuida, ela já está focada nisso, porque ela quer continuar bem, ela não quer ter dor no corpo, ela não quer que a queda de cabelo dela piore, ela não quer a questão do peso que muda muito, né, nessa questão, a famosa pochete. Outro dia eu liguei pra Rosane. A famosa pochete. Não, você já entrou na nossa turma. Eu ainda não estou na menopausa, mas já tá começando a ficar meio, a pochetinha é o primeiro sinal. Meio esquisito, assim, tipo, né? É a mudança. Datas estranhas. Começa a ficar estranho. Mas a gordura que antes se depositava, às vezes, no quadril, a gordura vai toda pra barriga. Então, outro dia eu falei pra Rosane, Rosane do céu, eu sempre fui tão chapada, o que tá acontecendo? Mas ela falou, não, mas passa. Aliás, era uma coisa que eu queria ver com vocês. A gente sabe que é um... Aliás, eu anotei aqui, que eu não vou saber dizer a fonte, mas foi um médico que falou em algum lugar que são mais de cerca de 150
sintomas catalogados, é isso mesmo? É muito, né? Mas assim, um sintoma pode virar 10, 20, né? Meu Deus, sintoma olha. do sono. Você tem despertar Insônia, noturno. fogacho, resseca cabelo, unha, pele, vagina, menos libido, essa nuvem mental que parece que chama, essa névoa mental, alguém falou que chama brain fog, alguma coisa assim. Meu, isso aí eu já tô percebendo também, entendeu? Eu perceber. Não é? Menina do céu. E outra, a gente já tem uma vida que é cansativa, tal, a gente uma vida ativa e os hormônios não continuam. Eu acho que esse é o lado triste da situação. Exatamente. O homem não passa por isso, Andréia. Então, o homem mas mantém a testosterona ali contínua, vai. A mulher, ela tem essa pausa, é uma coisa assim, muitas vezes abrupta. É da noite pro dia que de repente ela acorda suando, arrancando a camisola e se abanando. Isso eu não tenho, não. Isso eu não tenho. Abrupta. Eu não vou falar o nome da amiga aqui, Aham. porque não pode. Mas eu tive uma amiga que teve uma urgência na menopausa. Ela me ligou desesperada. Lu, ela é minha paciente e uma grande amiga. O que tá acontecendo? Eu tô suando muito. Minha nuca tá suando. Suando coitada. aqui. Eu tô tendo um calor enorme. E ela, o que eu posso fazer? Ela falou com o marido dela, vai agora comprar um hormônio. É muito Ela me bacana, ligou pra né? saber o que ela podia usar. E aí eu no telefone, eu falei, gente, a minha primeira urgência é da menopausa. Mas eu acho que o mais bacana disso tudo, Andréia, a gente vê que cada vez mais as mulheres estão falando sobre isso. A gente Isso. sofria escondido. É. Era vergonha você É. falar que estava na menopausa 5, 10 anos atrás. As mulheres se escondiam, porque era sinal de envelhecimento, mulher na menopausa acabou tudo, você já tá velha, tá acabada. E não Ainda é mais um país isso. como o nosso, Não é né? isso. Então hoje a gente tá vendo assim, muito se falar, muito se discutir. As mulheres estão se permitindo essa Sim, conversa, sim. estão se conhecendo. Quantas coitadinhas que não passaram por tudo isso e nem sabiam o que estava acontecendo. E os próprios médicos, às vezes, não têm esse acolhimento de falar, vai passar e tá tudo bem, e nem não acolhe, não Pois conversa, é, não orienta. É tudo tão né? novo, Sofre né? sozinha, Pois é. né? E também essa questão da velhice não faz muito sentido, né? Porque é óbvio que na maioria das vezes é uma mulher com mais idade. Mas a gente sabe que tem as precoces também, as menopausas Sim. que acontecem cedo. Sim, ovariana, Sim. precoce, antes dos 40 anos. Pois é. Né? Você entender o que é, procurar um médico. E essas mais ainda a gente não pode deixar de cuidar e repor, porque quando começa muito cedo, o risco O de ter prejuízo uma é osteoporose muito grande. severa é muito grande, dela se quebrar lá na frente, né? Nossa. E realmente essa mudança corporal acaba sendo muito mais É. significativa. Então, nas pacientes que são mais jovens, a gente às vezes até entra com uma taxa um pouquinho mais alta, porque ela teria que estar com os hormônios naturais dela. Sim, né? sim. A fratura do quadril, por exemplo, é uma fratura que mata, né? Então aumenta o índice de mortalidade se você não cuidar. E assim, a gente vai falar um pouquinho também da na alimentação. Isso, né? eu quero falar sobre isso, Depois, porque por além causa dos do cálcio. Eu ia entrar nesse com assunto, sim. É que a gente ainda tá. Essa febre de tirar o cálcio, de tirar o leite, de inflamação. E a gente tem que lembrar que existe também a perda natural que a gente tem, né? E tem que repor. Então, mas eu ouço dizer também que o leite, que o adulto não precisa de leite. Que leite não é mais para ser consumido. Principal fonte de cálcio ainda é o laticínio. Então, por exemplo, uma mulher na menopausa, ela vai precisar de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Para você não ter perda óssea. Isso é o que, assim? Isso equivaleria a 3 copos de leite por dia, tá? Nossa, Então, eu detesto assim, leite, se hein? você Mas tem tem intolerância à queijo, lactose, sim. se você não gosta, você tem que fazer a reposição na Sim. forma de comprimidos, porque Sim. o cálcio e a Mas tem vitamina D iogurte são também, importantes. tem Sim, Coalhada. sim. Então, assim, tem essa questão, que você não precisa tomar leite, mas a mulher precisa do cálcio. Então, o leite, o queijo, o iogurte, o gergelim branco, a couve, são alimentos que têm maravilha. Couve eu cálcio. sempre tomo. Só que os Brócolis, vegetais, o cálcio não é muito sardinha. disponível, né? Sardinha também. O laticínio Atum. te fornece mais um cálcio mais biodisponível. Sim. O cálcio que está no brócolis, na couve, ele não absorve tanto. E pode ser leite vegetal? Aí tem que ser enriquecido tipo, com tem que- cálcio, tem que né? ter no Tem que ver se está cálcio. enriquecido com cálcio. Tá, porque pode. o vegetal já não tem a... Depende. E tem que do ler quantidade. se ele está enriquecido, que você tem alguns leites que são enriquecidos, com vitamina D, né? Que nem Entendi. Posso falar a marca?
Pode. Molico, por exemplo, ele é um leite que ele é enriquecido um pouco a mais de cálcio. O molico Ah, desnatado, Eu ele é um leite falo uma enriquecido. dica no consultório, às vezes colocar 2 colheres de molico num copo de leite já dá uma quantidade enorme de cálcio. E às vezes é um copinho só que você toma. E esse tipo de leite até eu consigo. Legal. Então, e aí eu falo assim, a gente tá falando, a Rô falou, olha, das mulheres que passaram por isso e não fizeram tratamento, não expuseram seus sintomas. Mas antes, se a gente olhar lá no passado, a gente não vivia tanto, né? Também A tem gente não isso. vivia tanto. Esse problema é um problema da longevidade agora, né? É verdade. É a mesma coisa que quando as pessoas falam, né? Nossa, nunca teve tanto Alzheimer, tantos casos e tal, mas também nunca se envelheceu tanto, né? Então, talvez as pessoas não estivessem nem preparadas para isso, né? Mas não é nosso assunto hoje. Nosso assunto hoje é a menopausa. O terror das mulheres. É, o Aí terror a gente das vai mulheres. Gente. desmistificar. Isso não é terror. A gente vai passar por isso. Todas nós vamos passar por isso. Passa, né? Passa. É um período, não é? Passa que seja da melhor maneira possível, fazendo a reposição se for o caso, né? E uma coisa que a gente tem que fazer, gente, reposição e atividade física na menopausa. Então, eu ia comentar isso com vocês, porque tudo Deixa tudo pro hormônio. Aí você passa o hormônio, vira, às vezes a paciente chega e fala, ai, doutora, eu não melhorei. Aí você pergunta, mas o que você tá fazendo? Como é que tá a sua vida? Seu Na estilo verdade, de vida, você tem que ter um sua conjunto alimentação. ali, né? Você tem que ter uma vidinha regrada, uma alimentação balanceada, horário de sono adequado. A gente vê muita gente ficando até tarde. O melhor sono começa às 10 horas da noite, que é o melhor sono. Eu sou dessa. Então você tem que ter um conjunto. Não basta só usar o hormônio e achar Exatamente, que tudo vai colocar ficar tudo, lindo, tudo vai resolver com o maravilhoso. hormônio. Você tem que fazer a sua parte. A Então higiene tentar do exercício aí de 3 a sono. 5 vezes na semana, que os 150 minutos recomendados, né? Alimentação E aí saudável. o exercício seria o quê? Seria o aeróbico, a musculação? Andréia, o equilíbrio hoje deles? o melhor tipo de exercício para essa faixa etária, exercício resistido, que é a musculação, o pilates. Por quê? A partir dos 40 anos, a gente já começa o processo de perda de músculo, que é a Sim. sarcopenia, e a perda de massa óssea, tá? E ganhar músculo não é fácil. Você Nunca. pode Verdade. batalhar, não é fácil ganhar músculo. Então, a gente tem que evitar perder. E Sim. como é que eu evito a perda? O exercício resistido. Então, antigamente, a gente falava muito assim, vai caminhar, tá tudo certo. A caminhada é boa? É, mas não para isso, tá? O que eu preciso para ganhar músculo é exercício resistido. E aí entra a musculação, o pilates, o funcional, com cargas. E até para os idosos, também mulheres mais idosas, a gente tem que Pelo recomendar menos umas também 2 vezes exercício por resistido. semana. A resistência do exercício estimula o osteoblasto. E o osteoblasto pode produzir um pouco mais do cálcio, ali melhorar a massa óssea. E tem um músculo também, que o músculo é uma proteção do osso. Imagina você cair e você ter um coxinho muscular bom, assim, é uma proteção. Sim. Né? E o mais importante também, eu acho que é associar, né? Porque então, você pode fazer o sono- resistido, né? A musculação, o pilates, o funcional e o cardio também. Sim. Não pode faltar o cardio, o aeróbico, porque é bom para o coração, é Sim. bom para os vasos. Então, o exercício cardio, ele estimula a circulação, né? Sim, então, trabalha melhora também os a vasos, panturrilha, que diz que a trabalha. panturrilha também é É importante, o segundo né? coração. Pois né? exatamente, isso mesmo. Então, é muito importante. Então, seria um casamento de... Bom, temos os hormônios, né? O tratamento hormonal. Aí, atividade física, bom equilibrar aeróbico sono, vamos falar um pouquinho do sono. e alimentação. Seria um conjunto... Esse seria o conjunto. Isso, uma dica O do sono. Mas vamos falar um pouquinho, porque eu sempre falo isso também na consulta, sobre a higiene do sono. Eu perco um pouquinho, porque eu acho que o sono é essencial para uma boa saúde. É na hora que a gente desliga, faz aquele backup de tudo, sabe? E limpa tudo e você acorda renovada. Então imagina... Precisa mesmo. E na menopausa a gente começa a ter noites de sono mal dormidas. Né? Então você começa a despertar noturno, começa a ter suores noturno. Então o importante é você começar a fazer higiene. Qual que é? Celular, gente. Pra gente, eu acho que um dos maiores problemas hoje em dia é o celular. A pessoa fica lá rodando Instagram, TikTok, até não sei que horas, e vai dormir e não desliga. Sim. Então, o que eu faço? Eu vou falar o que eu faço, né? Tô na pele, não é pele não, no climatério. 8 horas da noite, eu coloco meu celular para carregar e vou ler um livro. Ótimo. Eu adoro, sabe? Assim, eu termino um, começo o outro, porque eu acho que é hora de você
sabe, se entregar às outras coisas, começar a diminuir o ritmo. Eu acho tão importante essa dica para menopausa, assim, você começar a melhorar, sabe, o sono, a alimentação, a atividade física, tudo e o hormônio. O hormônio é só mais uma coisa que vai te ajudar, mas você também tem que fazer a sua parte. Certo. Você não pode colocar tudo em cima do hormônio que vai melhorar a sua vida. Então, o combo. O combo, isso, boa. O combo é alimentação, sono adequado, né? Alimentação e sonos adequados. E atividade física. Manejo do estresse. Boa também. Porque você vai ficando mais tristinha também, se você já tá né? lá na atividade física, Lu, isso já tá contribuindo para manejar o estresse. Verdade. Mas verdade. assim, eu acho, Rô, que a gente também tem que começar a controlar mais os nossos pensamentos, sabe? Porque assim, a mulher vai chegando na menopausa, ela vai assim... Muitas ficam tristinhas, né? Porque assim, a gente mora num país que é um país tropical, é um país que valoriza o jovem, que tem que estar bonito, que tem que estar bem cuidado. É verdade. E o envelhecimento, e eu falo muito isso para as mulheres, eu acho tão importante a gente sentir bem, sentir bonita, sentir realizada, sabe? A juventude não vai voltar mais, você não pode ficar nessa busca, correndo atrás de uma coisa que Você tem que estar bem onde se está, você gostar de você em cada etapa, não é? Você se sentir bem na etapa que todas as você etapas tem algo de bom, bonita, né? Sim. Afinal. Descobrir o seu lado naquele momento. E assim, envelhecer é o natural, né? Melhor do que outra opção, né? Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Procurar as melhores alternativas, né? Assumir a sua idade. Vamos assumir. Ninguém vai ter mais 20 anos, 30 anos. Então, se eu tô na menopausa, eu preciso... Antes eu fazia 2 vezes atividade física, faltava na academia, não tinha tanto compromisso. Querida, acabou, você tá na menopausa. Agora você Bora assumir o compromisso. Você precisa de melhorar sua massa óssea. Você precisa de melhorar sua cardiovascular, sabe? Sua saúde cardíaca. É um remédio. Se você faz tudo isso, quantos remédios você não vai ter que tomar? Porque o envelhecimento, quanto mais a gente envelhece, mais propício a gente tem a ter mais doenças, a ter mais complicações. Então, bebida alcoólica também, diminuir também, importante. Então, você está falando sobre o remédio e tal. Tudo isso que a gente está falando aqui é remédio, né? Porque alimento é remédio, né? A atividade também é um remédio. Então, assim, usar o alimento como comer o certo para não precisar do outro remédio, né? Então, assim, é legal isso. A gente tá voltando. Assim, eu gosto dessas terapias de vó, eu adoro um chá. Não é legal? Um chá de amor. Toda semana eu tomo um chá diferente. Semana passada foi hibisco, essa semana melissa. Luciana já tá se preparando para envelhecer, ó. Eu já tô super... Na hora que chegar, ela tá bacana, sabe tudo. A terapia do chá. Lógico, a terapia do chá, terapia natural. Gente, a sabedoria, né? Antigamente as mulheres... Era a avó que cuidava da mãe, que cuidava da filha. Não era, assim, você não tinha nem médico. Então, acho que a gente tem muita sabedoria, as mulheres. E falando em natural, só fazendo um gancho, a gente tem fitoterápicos para tratar a menopausa, né? Então, a base da isoflavona, da cimicifuga, Nossa, eu lembro que um tempo atrás se falava tanto da isoflavona. A isoflavona, que ela é um potente antioxidante também. É da soja? Isso, derivado da soja, né? A cimicifuga racemosa. Então, a gente tem o Tribulus também, não esqueci o nome daquele outro que a gente usa. O Androsten? Não é esse, é um outro que a gente esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Racemosa... Glicina. Então, a gente tem alguns fitoterápicos que podem ajudar nessa questão. Então, às vezes, assim, é uma pessoa mais natural, não quero pôr nada químico no meu corpo, né? Então, a gente precisa saber que existe essa opção mais natural. Por isso que eu falo, a gente tem que individualizar e sentir o que a pessoa deseja. Eu realmente, a paciente chega, eu tenho muito medo, eu tenho muito receio. Existe opção do natural? Existe opção do natural. Lógico que, às vezes, ele não vai ser tão eficaz para controlar alguns sintomas, como o estrogênio, mas vai aliviar, vai melhorar, a pessoa vai se sentir feliz porque ela está respeitando a própria ideologia e o próprio corpo dela. Então, um chazinho de amora, né? Eu quero falar do calorão. O calorão, todo mundo quer saber do calorão. Então, né? Como é que é o calorão? Você já sentiu o calorão? Não. Bom, o calorão de verão, ok, mas esse da menopausa não. O fogacho. Não. Você já sentiu, Rô? Foi muito engraçado. Eu ainda não senti, foi muito engraçado, Andréia, porque quando eu comecei a
entrar nessa fase, eu quis me permitir sentir isso daí, até para poder passar para as pacientes como é que é. Então eu usava anticoncepcional, parei, fiquei um bom tempo sem tomar, fui observando, né, e conversando com a Lu. A gente também Aí quando começou, assim, é muito fazendo laboratório. eu A acho gente vai importante testando a gente todos os sentir. hormônios. Quando começou, é um negócio muito estranho, que é um negócio que vem, que sobe, que sobe, que sobe, que você... E aí, às vezes, você tá atendendo, Ai, que você coisa fica ruim, gente. enrubescida, assim, e o negócio passa. Então, assim, é muito estranho, não é muito agradável. Não é confortável e às vezes é até perigoso. Pode, às vezes, dar um pouquinho de taquicardia. Mas é legal sabe? você sentir a primeira vez pra você saber como Você que é. entender. Vale a pena sentir o primeiro fogacho pra você poder entender, olhar no olho da paciente. Eu sei o que Sim. você está sentindo. Solidarizar. Eu sei o que você está passando. Sororidade. Né? Então, eu acho muito bacana, assim. Eu acho que a mulher tem uma visão diferente da paciente, a médica mulher, né? Tanto endócrino, gineco. Porque a gente vive isso daí. A gente viveu a menarca, viveu o ciclo menstrual, viveu a dificuldade para engravidar. Sabe né? na prática, né? Isso. Então, assim, o olhar da mulher é diferente. Desculpa meus colegas homens aí, mas a gente tem um olhar diferente, sim. A gente sabe que a gente está passando... Aquela mulher que tem compaixão, né? Então, esse é muito tem mulheres bacana. e mulheres, né? Mas aí é o que ela falou, a gente foi testando depois todas as opções. Então, as opções a gente já conhece todas aqui. Né? Não, arroz pra mim foi ótimo. Laboratório. Quando Não, ela essa entrou, foi bom saber. ela entrou na menopausa e a gente falou, e aí, como é que tá? Já melhorou? Como é que foi esse hormônio? E ela descrevia tudo. Foi muito gostoso, né? Até que a gente acertou, né? Acertamos, agora eu tô no ponto. E agora tá bacana, não tem mais... É. Ai, que legal. Não, eu... Você também, a gente deu uma... Então, eu já comecei. Eu ainda não tô na menopausa, né, como eu falei, mas a gente já começou a fazer, né, um tratamentozinho, assim, Mas hormonal. é diferente, né? Assim, eu acho que... E é legal, eu não sinto absolutamente nada. Única coisa, mas eu vou dizer, eu ando bem cansada, assim, tô com muitas coisas, muitas demandas e tal, então minha cabeça anda um pouco cansada, apesar dessa questão de menopausa ou não, E a enfim. gente vai contra, né, Deia? Porque é uma Mas- hora que a gente vai... Era pra gente estar diminuindo, né? E Pois às vezes as é. mulheres começam um projeto, gente, com 50 Aí, ó. anos. Eu? Projetos novos. Mas A mulherada tá aqui, Por isso que a gente tem que estar bem, porque a gente não vai parar. A gente vai Claro que não, graças a Deus. Não, eu também. Eu vou no consultório com meu colarzinho de pérola. Mas eu vou ficar lá. Quem quiser ficar comigo, vai ficar lá na vacina. O bom é você poder escolher, né? Tipo, não, eu quero fazer mais um projeto e eu tenho condição disso, entendeu? Pra isso. Gente, Por a gente isso tá que- renovando, né? É. A mulherada hoje tá dando um Tá. banho, né? Ela tá. Por Nossa, isso que... se a gente... Desculpa, pode falar. Não, pode falar também. Não, eu já ia para outro caminho aqui, mas não era questão de menopausa. Eu ia dizer, por isso que hoje em dia até a gente vê relacionamentos de homens com mulheres mais velhas, porque elas estão muito jovens, né? No jeito de ser, no jeito de... A cabeça tá aqui, Graças né? a Deus que mudou, porque 20 anos atrás, 20, 30 anos, mulher com 50 anos, acabou a vida É, dela. Ela fica era em atestado casa de... fazendo Foi, um né? crochêzinho. Então, que bom É. que mudou, que bom que a Que gente tem bom, qualidade de vida, que bom que a gente se exatamente. desafia, novos projetos, novos objetivos, né? Exatamente. Então, assim, não pode parar. Então, às vezes você chega num ponto que você, já tô bem, tô legal, né, financeiramente estável. E realmente, assim, é legal esse novo desafio. Eu Pois me é. propus um desafio novo, a Lu acompanhou aí, né? Aham. Tô na área da tricologia, gente. Então, quem precisar, vamos lá. Ai, que Então, legal. assim, é muito bacana você Aham. ver que você não precisa ficar parada. Você pode continuar crescendo, né? E eu acho Sim. que a mulher na menopausa tem que ter essa visão. Não é um ponto final, é um começo, Claro que não. lindo, uma fase linda. Eu tive uma paciente que eu faço reprodução humana também, 51 anos, que a gente fez um tratamento, né? Com óvulos doados e está grávida com Ai, que 50 legal. anos. Vai começar uma vida nova. Não, e outra coisa, a Você já gente... viu a coragem dessa mulher? Pois é, mas... Coragem é essa, coragem de começar, sabe? Que você começaria aos 30, aos 20, você começar aos 50. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Pois é, e até porque a gente, né, uma mulher mais velha hoje, ela tem, não só hoje, né, uma mulher mais velha, ela tem uma história de vida onde ela aprendeu muita coisa, então essa experiência de vida não pode ser jogada fora, né, gente? Exatamente. Não pode ser descartada, né? Essa Pelo contrário, bagagem. essa bagagem, tem que ser maturidade. valorizada. Pois é, você Exato. queria ser uma moça de 20 anos que você não sabe exatamente nada do que você já troco. aprendeu até hoje. Não Gente, troco, a não estrada troco. é longa, você vai
Era uma Era delícia, o bagagem, corpinho era tudo mais... Colágeno. Colágeno. É. Mas, gente, não troca a cabeça que a gente tem hoje. E a gente se Enfrentar os conhece problemas, melhor. né? É outra coisa, muito melhor, muito melhor. Mas me conta uma coisa, gente. Qual a principal queixa que vocês recebem com relação à menopausa em consultório? Ó, Cansaço, né? Cansaço. Mas assim, o que a pessoa fica desesperada é o calor. É desesperador. Fala, quando isso vai passar? Então a pessoa vai ao médico pra isso, sabe? Assim, acho que é a maior urgência, é o que mais atrapalha a qualidade de vida dela. Na minha área vem mais a queixa do cansaço e desânimo. Esgotamento. Não é tanto o calor. Eu acho que cada paciente, dependendo do profissional que ela está passando, ela vai exteriorizar. Para mim, chega mais a queixa de cansaço e essa queda na qualidade de vida, um certo desânimo. O fogacho, ele acaba ficando libido. num segundo Então. plano. A mulher, ela quer ter mais disposição, quer ter mais ânimo. Ó, vou te contar um caso. O paciente chegou prostradona, não queria sair, não saía mais com o marido de final de semana, professora em Três Lagoas, não queria fazer mais nada. Depois de todos os exames feitos, tudo certinho, começamos a reposição hormonal e ela retornou em 60 dias. Andréia virou a chave. Outra pessoa, voltou arrumada, voltou animada, agradecendo. Rosane, eu recuperei minha vida. Passou aquela canseira, aquele desânimo, aquela vontade de não sair de casa. Então, assim, é nítida a mudança, é nítida. Impressionante, então, né? Então, acho que dependendo do profissional, que nem às vezes para ela é mais o calor, mas para mim vem muito essa queixa do cansaço. Às vezes a pessoa acha que tá faltando uma vitamina, né? E nem sempre é isso, né? Então, às vezes, essa esse moda das equilíbrio que vitaminas, precisa né? Esse realmente excesso. ajustar, né? E é muito bacana quando você recebe de volta e vê que você conseguiu mudar aquela história, o paciente melhorou, né? É gratificante. Nossa, com certeza. Imagino, né? Deve ser uma alegria demais, mas você deve receber esse tipo mais de queixa, porque você também trabalha com tireoide e tal, Sim. e tem essa questão, Sim. né? Então, às vezes, a paciente não sabe, é minha tireoide, eu tô com alguma deficiência Isso. nutricional, né? E ali ela já tá, às vezes, nesse climatério que tá antecedendo, chegando ali a menopausa, ela não consegue, muitas vezes, identificar. Então, por isso você tem que sentar, conversar e realmente explicar e diferenciar o que é que tá acontecendo com você, né? Pontuar, né? Às vezes o médico serve para isso. Você já prestou atenção? Como é que tá seu ciclo? Porque o ciclo menstrual, ele às vezes não para de uma vez. Sim. Ele começa a ficar irregular. Então, às vezes, a pessoa tinha o ciclo certinho, 28 dias cravado. Aí começa um ciclo, às vezes, mais curto. Aí, depois de um tempo, o ciclo fica mais longo. Às vezes, demora 2, 3 meses para vir. Então, nesse momento, você já começa com sintomas. E o ciclo começa a ficar irregular. E os hormônios não estão legais, assim. Então, você começa a perder... Conversa com a paciente, fala, já prestou atenção como é que tá o ciclo? Apesar que agora elas estão super antenadas, né? Elas vêm antes, tem gente com 40 anos já perguntando. Não precisa dosar hormônio, não precisa... Eu falo, calma, não é assim, é com o tempo. A idade média é em torno de 50 anos, né? Pra você entrar na menopausa. E me conta, esses hormônios, eles podem vir de várias formas, né? Explica para o pessoal como é exatamente esse remédio, vamos dizer, né? Porque pode ser gel, pode ser comprimido. Oral, pode ser comprimido, pode ser adesivo. Então, a gente tem as vias, né? Que pode ser transdérmica, que pode ser o gel, ou pode ser o adesivo. E tem a via oral. E pode ter a via vaginal também, tá? Então... E hoje tem sprayzinho. O spray, que é mais... Mas tem spray, o gel... Ai, tem várias formas. O que é esse sprayzinho que ela falou com uma alegria desse sprayzinho? Não, mas o gel e o spray, eles são parecidos. O spray é só de mas o gel às vezes vem um pouquinho mais. O gel você fica assim. esparramando, o spray você só borrifa. Eu acho que mas cada um gosta de uma coisa, né? Tem umas que você passa o spray, ela fala, não sei, será que ficou mesmo? Aí elas gostam do gel pra poder passar, pra absorver, pra sentir que tá passando mais. Tem outras que já gostam do adesivo. O adesivo também é discretinho. E tem outras que falam, eu não quero nada que passe em mim. Eu quero uma coisinha pra tomar. A gente tem que escutar aí também. É legal também a gente estratificar essa paciente pra ver assim, qual que é a melhor opção. Pra ela. Hoje a melhor opção é o gel transdérmico, né? Só que tem algumas pacientes que não se adaptam com o gel transdérmico. Eu, presente, não me adaptei. Então, assim, Sim, você sabe que era a melhor opção. Eu falei, você sabe que é a melhor opção. Mas a absorção é melhor?
melhor, tem isso? Tem essa questão, às vezes, tem E paciente você não tem a primeira absorve tão passagem bem, né? hepática. Você não tem, então você tem o transdérmico, ele teoricamente, ele te protegeria mais, porque ele não tem a primeira passagem. Entendi. Então, é a nossa primeira escolha começar com o transdérmico. Mas, como a Rô falou, não é toda paciente que se adapta. Às vezes é a melhor, mas para ela não deu certo. Não é. Aí também, Andréia, entra a questão também de custo, né? Então, a gente tem que pensar a nível populacional. Você pega uma paciente de uma classe social mais baixa, às vezes ela não vai ter condições de usar um gel. O gel é o melhor? Não tem passagem? Não tem passagem. Só que nem toda paciente, às vezes, vai conseguir manter essa reposição transdérmica, porque é um pouco mais caro. E você vai deixar de oferecer para ela? Né? Então, existe a opção dos comprimidos. E o SUS não libera esse tipo de... Ainda não está na rede. A gente tem só os anticoncepcionais, né? Reposição hormonal ainda não tem na Eu não rede. trabalho no SUS, eu não consigo saber, assim, só me dá... Mas eu acho que você não tem a reposição. Eu não sei, isso é uma informação que eu não posso te dar. De reposição aqui na nossa região. Assim, lá no consultório, assim, sempre quando sobra um monte, está próximo, eu faço um apanhado, eu sempre levo, às vezes, para o posto de saúde, sabe? Sim, disponibilizo. Eu disponibilizo, às vezes, porque a gente recebe muita amostra no consultório particular. Sim. Mas, assim, o que o SUS dá hoje aí é uma informação que a gente precisava de ter. Mas o mais bacana existe opção para todos os gostos. Tem opção do spray, tem opção do gel, tem opção do vaginal, tem opção do comprimidinho. Então, assim, essa individualização que vai ser bacana. O financeiro, o risco para ela, se é melhor o gel. E o que ela gosta também, a gente tem que escutar a paciente. Tem paciente que tem aflição de passar coisa, tem gente que já adora, não gosta de tomar comprimido. Sim. Então, cada uma é de um jeito. Nós somos muito... Agora, eu acho que uma coisa importante a gente não pode deixar de falar aqui são os implantes subcutâneos com coisas que a gente nem sabe o que tem. Interessante, verdade. Muito cuidado com implante subcutâneo que põe um monte de hormônio, um monte de coisa. Aquilo ali fica no teu corpo por semanas e meses, você não consegue. Virou uma moda isso aí, uma com época, câncer né? de mama. Pode gerar uma série de complicações. Então, a gente pega, assim, mulheres com excesso de hormônio masculino, com acne, com hirsutismo, aumenta o risco de trombose. Então, assim, reposição hormonal é legal, mas tem que ser feita com segurança, com consciência, com um médico acompanhando. Então, assim, não coloque implante subcutâneo onde você não sabe o que você está colocando dentro de você. Então, isso realmente a gente tem que fazer esse alerta, né? Porque a beleza é importante, a saúde é importante, mas a gente não pode expor essa mulher a risco. Pode ser indicado em alguns casos, não? Não. Esse tipo de implante, Este implante, não. Não é indicado. Está proibido, tá? Você tem que ter uma segurança, porque se acontece alguma coisa, você tem que retirar. Se, por exemplo, a paciente está fazendo uma terapia de reposição hormonal, por exemplo, ela fez uma mamografia, ela está há 1 ano fazendo a reposição. Aí depois de 1 ano a gente faz a mamografia, vem lá um nódulo suspeito. Pode ser câncer de mama, né? A gente suspende a reposição hormonal. E esses implantes, como é que você vai fazer? Você não consegue tirar. Olha que perigo. Não sabia disso, que Olha loucura. que perigo. Você fica, às vezes, espera para o implante parar de produzir o hormônio, porque você não retira. Ele é colocado a cada 6 meses. Então, é muito complicado. As sociedades bateram muito em cima disso. Então, a gente, assim... o médico teve uma febre, uma época disso, né? E uma febre da está beleza. sendo mais regrado, né? A Anvisa bateu em cima aí, mas a gente sabe que ainda tem alguns que colocam aí meio escondidinho. Então, assim, não coloque implante para reposição hormonal. Diferente do Implanon, né? O implante são coisas totalmente diferentes. Tá? O Implanon é um implante anticoncepcional, que é liberado pela Anvisa, ele tem uma duração de 3 anos, ele é colocado aqui no braço, então ele é liberado, ele não tem nada a ver com esse implante da reposição hormonal, outro implante. Entendi. E agora, voltando lá no climatério, lá no antes de acabar mesmo a menstruação, quando está vindo de vez em quando e tudo mais, me ocorreu aqui, existe o risco de gravidez? Existe? Ai, que medo! Porque teu FSH começa a subir, às vezes até recruta o óvulo
Então, mulheres depois que de não um ano, tem, o no marido não fez vasectomia, você tem que usar, às vezes, nessa fase aí, um anticoncepcional de pelo menos um ano, no primeiro ano. No primeiro Entendi. ano. Que até você, depois de um ano sem a menstruação, aí depois que você pode transicionar. Mas nesse primeiro ano, é importante que você use, às vezes, algum método anticoncepcional junto. E a mulher tem que falar isso, né? Então, porque já pensou, você tá lá, menstrua um pouquinho, depois para de menstruar um tempo, aí tal, de repente você parou direto e você tá achando que entrou na menopausa finalmente, não é isso? Cláudia Raia, né? Pois é, acho que o dela foi isso, Não, será? na época da Cláudia Raia, a gente recebia, não basta ter medo de engravidar na adolescência, agora tem que ter medo de engravidar na menopausa. Pois é, mas... Porque é um terror, né? Não, a Cláudia Raia queria, ela fez tratamentos, Sim. né? Mas a gente tá falando de uma gravidez, às vezes, que vem aí escapulida. Mas é tão raro, gente. É É raro. raro, mas acontece. Mas Acontece, tem que tomar cuidado. Entendi. Opa, e gente, mais uma coisinha que eu acho legal a gente colocar aqui, esse tratamento hormonal e tudo mais, essa fase de menopausa, ela tem que envolver todo mundo, né? Os empregadores, porque vocês estavam falando, né, do humor, da situação toda que a mulher passa, que ela enfrenta, e que muitas vezes de relacionamento, né, com outro, então empregadores, família, né, filhos, marido, todo mundo tem que estar envolvido nisso, né, não? Não, e geralmente a mulher que tá na menopausa, ela tá convivendo com um filho na adolescência. Meu E aí, Deus! usa, né? Adolescência com menopausa. Aí só Imagina potencializa. Potencializa. Imagina o boom de hormônio que não tá dentro dessa casa. Uma terminando, a outra começando, né? Então a gente tem essas fases, né, que são Mas né, importantes. todos têm que ter uma compreensão aí e uma delicadeza com essa mulher também, né, porque E sabe o não que é fácil, né, quem tem que gente? ser mais delicado, gente, eu acho que é um ato, a gentileza com a gente. Isso sim, Com a gente, sempre. porque às vezes a gente não é mais tão jovem quanto a gente era. Então, esse fato, eu tô sempre cansada. Poxa vida, você trabalha igual você trabalhava quando você tinha 20 anos? Gente, você tem 50 anos, então é a hora, às vezes, de você tirar um tempinho pra relaxar, um tempinho pra descansar, não Sim. assumir tantos compromissos igual você tinha com 20 anos. Tomar um chazinho. Tomar seu chazinho, relaxar, Ler seu ler seu livrinho. livrinho, sabe? Tirar um período bom se você também. puder. Entendeu? Ser gentil com você. Você merece. Você é a pessoa mais verdade. importante da sua vida. É verdade, a gente tem que se cuidar mesmo. Por isso a ideia desse podcast. Eu achei Justamente. maravilhoso. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Ah. E eu amei ter vocês aqui. Mas eu queria saber o seguinte: será que a gente falou tudo? Vocês têm A mais gente alguma nunca coisa? vai falar tudo. Não, né? E pode ser que mês que vem. Isso que eu ia falar. falar. Pode ser que daqui a pouco surjam coisas novas, né? Isso, a gente Surjam vai coisas voltar novas. aqui, né, Rô? Por favor, eu faço questão. Olha, gente, elas estão prometendo, É hein? lógico. Vou cobrar, tá bom? Meus amores. Então, bom, acho que a gente conseguiu, assim, dar Uma geral, né? Como informação, acho que teve bastante aqui, né? E eu queria, assim, antes da gente se despedir, que vocês falassem uma frase, um conselho, uma dica, algo que defina vocês ou o assunto que a gente está falando. Então, cada uma, quem quer começar? Eu sou católica, mas eu acho que eu vou falar uma frase do Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer uma nova história, mas pode começar e fazer um novo começo. É pra isso. Perfeito. E é eu isso mesmo. complementando. Menopausa não é o fim, é um começo de uma etapa maravilhosa que pode ser plena para você. Estamos aqui para te ajudar, porque afinal de contas, Se cuide! Essas minhas amigas, e vou te falar. Obrigada, meus amores. E antes de encerrar, né, eu quero agradecer a você que tá aqui juntinho com a gente, agradecer também aos parceiros, né, Bibiano Neto, o Marcos lá do Salão Estúdio 317 de Birigui, que sempre cuidam de mim, dos meus cabelos e de todo mundo aqui que tá ligadinho com a gente. Não esquece, se inscreve no canal, clica lá, né, ativa o sininho para não perder as novidades aqui do VidaCast, que sempre tem coisa boa para você. Então, beijo grande, se cuida!